Vá cantando esta melodia e vai deixando que o Espírito vá te envolvendo. E quando você não souber mais o que cantar, o que dizer, deixe que o Espírito Santo reze em você e solte a sua voz no Espírito. Deixe que o Espírito Santo abra o seu coração para esta manhã, para este momento, este final de semana, para este dia, para esta hora. Sim, Senhor, nós queremos pedir, derrama a graça do Teu Espírito neste lugar, Senhor. Deixa o Espírito rezar em você, reze. Isso, deixe que o Espírito te conduza, deixe que o Espírito abra o seu coração, deixe que o Espírito já prepare o seu coração para receber a palavra de Deus, para que Ele já vá movimentando no seu coração aquilo que Ele mesmo quer fazer. Deixe que o Espírito agora convença o seu coração, abra-o, e que você agora possa fazer verdadeiramente essa experiência de se abandonar no Espírito. Virgem Maria, nós nos consagramos este momento, o início deste acampamento, a sua vida, você que está aqui, você que está em casa. Nós pedimos que ela, que é a esposa indissolúvel do Espírito, nos auxilie nessa manhã. Que você que veio, você que está em casa, possa verdadeiramente fazer uma experiência com Deus neste momento, e que o Espírito entre, faça o que Ele quer e transforme totalmente a sua vida. É isso que nós pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bom dia, você pode se sentar, isso, pode se acomodar direitinho. Bom dia você que está aqui no Rincão do Meu Senhor. Nós estamos iniciando então o nosso acampamento Revolução Jesus. O meu nome é Cleiton Soares, eu sou membro da comunidade Canção Nova, seminarista, não é? Estou estudando rumo ao sacerdócio, me preparando, e é com muita alegria que eu acolho você nesta manhã, você também que está em casa, que nos acolhe, que deixe que nós entremos na sua casa. E hoje nós vamos, como disse, iniciar então neste momento o acampamento Revolução Jesus. Então isso quer dizer, e o próprio título do acampamento já nos insere e já nos mostra que Deus e Cristo quer fazer verdadeiramente uma revolução na sua vida, na minha vida. E nesse final de semana nós queremos nos abrir a este movimento. Ou seja, Jesus que entra na nossa vida, transforma a nossa vida e faz uma verdadeira revolução. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Dá uma olhadinha para ela. Já cumprimentou? Cumprimenta se não cumprimentou. Diga para ela que Deus quer revolucionar a vida dela. Já disse para ela isso logo no início. É isso mesmo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus trouxe você à Canção Nova, já vou adiantar. Deus te trouxe aqui para revolucionar a sua vida. E se você abrir o seu coração e Cristo entrar na sua vida totalmente, mas eu já sou católico. Sim, mas hoje Deus quer fazer uma nova, totalmente nova, uma nova revolução na sua vida, para que a sua vida seja transformada. E claro, também a minha, também Ele quer fazer em mim. Tá bom? E o título da nossa pregação, desse primeiro momento, iniciando o acampamento Revolução Jesus, chama-se Iguais ou Originais. Ao longo da pregação nós vamos meditar sobre essa realidade, não é? Mas esse é o título, Iguais ou Originais. Não sei se você sabe, se você já viu nas nossas redes sociais, na TV e assim por diante, mas neste acampamento Revolução Jesus, nós vamos nos inspirar
no testemunho, nos ensinamentos, naquilo que é a vida do nosso querido beato Carlo Acutis, que no próximo mês de abril, para a maior honra e glória de Deus, será canonizado. E ele tem uma frase que vai nos orientar nesse acampamento Revolução Jesus. E já vamos começar também com isso. Ele vai dizer que todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias, morrem como cópias. Nós temos aqui a relíquia do nosso querido Carlo Acutis e queremos pedir a intercessão dele, que ele nos dê a graça de verdadeiramente retornarmos à originalidade do que somos, do que eu sou, do que você é. Há algo que lhe é original, que é só seu, que é diferente de todo o resto. É diferente da pessoa que está do seu lado, é diferente da pessoa que está no fundo, é diferente da pessoa que está em casa, é diferente de todo mundo. Há uma originalidade que é só sua, e é sobre isso que nós queremos meditar. Então, para nós começarmos já esse acampamento, como disse, e nós vamos partir mesmo do princípio. Então, quero convidar você que está com a sua palavra de Deus aí, está com a sua Bíblia, abra por gentileza no livro do Gênesis, já no capítulo 1. Como disse, nós vamos verdadeiramente, então, começar da origem, não é? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Você que está em casa também pode nos acompanhar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E a palavra de Deus diz assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais na terra e tudo que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. No princípio, eu sei que você já participou da catequese, eu sei que você já escutou esse texto, sei que você sabe que Deus criou todas as coisas, inclusive você e eu. Mas veja que é necessário que nós demos um passo atrás aqui, retornemos ao princípio, porque muitas vezes nós vamos nos perdendo daquilo que é as bases fundamentais da nossa fé, da nossa vida, da sua essência. Num mundo tão barulhento, mundo tão caótico, muitas vezes nós vamos sendo levados para questões, realidades, que vão nos distanciando daquilo que verdadeiramente somos. Então veja, aqui nós já podemos dizer, e aqui está a nossa originalidade: você foi criado, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. A imagem dele, você foi criado e você foi criada. E como você, não há ninguém. Por que nós sabemos disso? A sua impressão digital, por exemplo, ela é diferente de todas as outras. Não existe nenhuma impressão digital que se iguale à sua. É única, é só sua, não é de mais ninguém. E a filiação de Deus também nos molda e nos revela a nossa originalidade. Já vou adiantar, então, qual é a originalidade minha e sua? Diferente de todo o resto da criação. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas acontece que tudo estava ótimo, o homem estava no jardim, criado por Deus, estava tudo maravilhoso, tudo incrível, o homem dominava sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre os mares, sobre tudo. Entretanto, aconteceu algo que fez com que a nossa vida, a sua vida, fosse impactada. E isso que eu vou dizer e narrar para você agora, impactou a sua vida hoje, tem impactado a sua vida nos últimos anos, impacta a sua vida em tudo que você faz agora. E a palavra de Deus, você vai olhar, passar uma página, vai estar no capítulo 3, e nós vamos ver então que o que acontece, a nossa queda, a nossa fragilidade. Aqui vai narrar então a história do pecado, e a palavra de Deus diz assim, Gênesis 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comais, nele não tocareis, senão morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher: de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e do mal, e sereis conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, e desejável por dar entendimento. Colheu
que estava com ela, colheu o fruto, desculpe, comeu dele e o deu ao seu marido que estava com ela. E ele também comeu. Comeram, e então eles perceberam que os olhos de ambos, ao se abrirem, eles perceberam que estavam nus. Então, eles reconheceram essa realidade. Entrelaçaram folha de figueiras e fizeram tangas para si. Ao comer o fruto proibido por Deus, eles tiveram os olhos abertos, reconheceram que estavam nus e foram se cobrir. E depois a palavra de Deus vai dizer que quando Deus desce para se encontrar com eles, eles se escondem por medo. Veja que aqui está a marca daquilo que mudou a nossa história da criação, a minha vida, a sua vida para sempre. O pecado dos nossos primeiros pais fizeram com que nós tivéssemos agora um medo de Deus. Nós agora queremos a todo custo, mesmo que inconscientemente, nos esconder de Deus. Quero mostrar essa realidade para você e quero dizer como isso se aplica na sua vida concretamente. É mais do que teoria. Não vou fazer aqui um tratado sobre teoria daquilo que é o pecado original, a teologia, o que a teologia vai dizer. Eu quero mostrar para você como é que isso se aplica concretamente na sua vida com Deus, lá na sua paróquia, na sua casa, na sua família. Você que é jovem, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua busca por santidade. Isto é real, concreto, e nós queremos mostrar isso para você nesse momento. Então veja, como estávamos antes do pecado original. Antes do pecado original, nós tínhamos um dom, chamado o dom da integridade. O que significa isso? Explico. Quer dizer que, primeira coisa, antes do pecado, nós tínhamos o dom da ciência infusa. O que significa isso? Significa que nossos primeiros pais, eles conheciam a verdade que se aplicava a eles. Eles sabiam quem era Deus, como é que se relacionava a sua relação com Deus, eles tinham conhecimento, eles sabiam, tinham o dom da ciência infusa. Segunda coisa que nós tínhamos também, antes dos nossos primeiros pais perdermos, nós no sentido de raça humana, de gênero humano, não é? Nós também tínhamos a graça da ordem nas nossas paixões. Isso quer dizer que esses sentimentos desenfreados, que ora a gente quer uma coisa, ora a gente quer outra, essa maluquice toda que está dentro de nós, ora você sorri, ora você chora, ora você está ótimo de novo. Veja, isso não havia nos nossos primeiros pais, porque os sentimentos, as paixões, aquilo que move o nosso coração, tudo isso estava ordenado dentro deles. Terceiro e último ponto da nossa integridade. Nós tínhamos o dom da imortalidade do corpo. Então veja, nós não morreríamos. Como que nós não morreríamos? Isso é um mistério, não sabemos, Deus não revelou. Não sabemos como seria isso. Mas nós sabemos que nós tínhamos esse dom. Em Deus, vivendo na vida com Deus, a morte não nos alcançaria. E o que acontece após o pecado? Essa harmonia que havia entre nós, Deus e a criação, ela é rompida, ela é quebrada. E nós agora temos a desordem das nossas paixões. Nós agora temos dificuldade para conhecer as coisas, conhecer a verdade. A nossa ciência, o nosso conhecimento já não é tão fácil quanto era antes. E nós agora recebemos também como um castigo de amor de Deus, a morte entrou na nossa história. Então, você já percebe. Isso não é difícil de perceber. Se você for perceber, eu vou mostrar para você como é que isso é real, isso não é teórico. Se você for ver, veja só, os nossos sentidos externos foram abalados com essa realidade. O que quer dizer? Sabe aquela concupiscência dos olhos? A criatura gosta de ver tudo, quer saber, quer curiosar. Ela quer saber a última novidade, ela quer saber o que está acontecendo. Aquela coisa que nós temos, que nós queremos ver, nós queremos saber. Aí você passa num acidente de trânsito, é a verdade mais clara disso aqui que eu estou dizendo. Você passa num acidente de trânsito, a pessoa se machucou, mas forma um grupo de pessoas que querem ver. Ela quer ver se quebrou, quer ver se tem algum problema, ela quer saber como é que está a situação, ela quer ver. Aí você vai passando no carro no trânsito e todo mundo, sem exceção, vira o rosto para olhar. Você quer ver. Isso é uma desordem nas nossas paixões, porque nem tudo aquilo que nós cobiçamos ver faz bem para nós. Os nossos sentidos internos, a nossa imaginação foi afetada, porque veja essa sua imaginação, e aí nós temos aquela clássica frase, né? A imaginação é a louca da casa. Pela sua imaginação passam loucuras, maluquices, um monte de coisa passa na sua cabeça. Você está ali, de repente, fazendo uma coisa muito honesta, uma coisa muito boa, e de repente vem um pensamento louco,
uma coisa insana. Você que está vivendo a vida de castidade, buscando viver uma vida com Deus, vem as sugestões da sua imaginação com maluquices. Os homens também não estão escapando dessa realidade, principalmente eles. Homens que muitas vezes se deixam levar pela concupiscência das paixões desordenadas. Você, jovem, que está querendo viver a castidade, e a sua imaginação ela vai te traindo, porque ela vai te sugerindo imagens, coisas, realidades que você não quer viver naquele momento. Também aqui, nos nossos sentidos externos, foi dada essa dificuldade de nós, então, ordenarmos a nossa imaginação. Por exemplo, é só um exemplo claro para você entender do que eu estou dizendo. Quer ver uma outra realidade que mudou? A nossa ciência não é mais infusa, ou seja, nós não conhecemos mais a verdade tão facilmente. Não conhecemos. Antes, nós tínhamos essa realidade, nós tínhamos facilidade de conhecer aquilo que Deus era, o que nós éramos, a nossa realidade para com Ele. Mas agora, nós temos, em vez disso, nós podemos sim conhecer a verdade. Ou seja, se alguém diz uma verdade para você, você é capaz de conhecê-la. Mas, entretanto, em vez de conhecer a verdade, muitas vezes nós estamos, em vez de pensar naquilo que é eterno, nós queremos pensar naquilo que é passageiro. Em vez de pensar nas coisas que salvam nossa alma, nós estamos apegados às coisas deste mundo. Em vez de nós olharmos para o alto e pensarmos em Deus, na nossa salvação, nós estamos apegados àquilo que é deste tempo, neste lugar, que passa e não pode nos fazer felizes. Nós ainda temos a facilidade de cair no erro. Quantas pessoas que estão na igreja, aquele jovem, eu conheço diversos, você também deve conhecer, talvez tenha algum deles me escutando. O jovem que caminhava na igreja, que fez tudo bem, fazia a catequese, primeira comunhão, fez a crisma, ele está caminhando na sua vida de santidade, mas na primeira decepção, na primeira dificuldade que ele encontrou, ele se deixou levar por seitas, por outras religiões, por outras realidades, e apostatou daquela fé, ou seja, abandonou a igreja, e foi para uma outra religião, foi para um outro credo, foi fazer outra coisa. Nós agora, muito mais facilmente, o pecado nos rouba e nos leva a cair, a nos decepcionar. Isso acontece com a criança, ainda não, depois da idade da razão. Quando a criança está ótima, está ótima. Depois da idade da razão, você já vê a desordem dentro dela. A criança faz birra, a criança chora, a criança quer uma coisa e não quer, a criança é egoísta, ela quer tudo para ela, no tempo dela. E você já vê isso lá acontecendo. Mas você vê isso no adolescente, você vê isso no jovem, você vê isso no adulto e vê isso no idoso. Ou seja, aquele pecado desordenou tudo dentro de nós. E ainda, outra realidade que está clara em nós, e você consegue ver isso dentro de você, é que a nossa vontade custa a desejar por Deus, a se abandonar em Deus. Veja, é uma luta tremenda para você perseverar, para você rezar o seu texto, para você ir na missa, para você vir para o acampamento, para ficar aqui, para participar das pregações. É uma luta gigantesca, mas para pecar é facinho, né? É uma luta, você vai construindo uma vida de santidade, comungando, vivendo a vida da graça, e num instante, num deslize, num momento de fraqueza, você põe tudo a perder com muito mais facilidade do que construir a vida da graça. Em vez de querer as coisas de Deus, em vez de querer fazer aquilo que Deus quer, é muito mais fácil aderir ao mundo e às sugestões do mundo. Também isso é consequência do pecado em nós. E o que fazemos nós agora? Eu até agora dei para vocês o diagnóstico. É isso que está em você acontecendo agora, que acontece em mim também. É essa a nossa luta. E não há ser humano no mundo que esteja livre dessa realidade. O pecado original, ele não é uma doutrina que a igreja inventou. O pecado original, jovem, você que está na faculdade, me escute bem agora, tá? O pecado original não é uma invenção de Santo Agostinho, que Santo Agostinho ingressou e inseriu na igreja, e que é uma doutrina agostiniana. Não! Você está vendo, eu disse para você, tudo que eu disse está acontecendo em você, está ou não está? É verdade ou não é? Então veja, isto não é uma mera teoria, não é uma invenção de Santo Agostinho. O pecado original é uma realidade que está em nós, e que nós agora, que fazemos nós? Bom, nós estávamos perdidos, não havia o que fazer, uma vez que rompemos com Deus. Entretanto, nós celebramos agora, neste tempo, aquele que veio para reordenar todas as coisas, para fazer nova todas as coisas. Aquele que veio, que se encarnou, que desceu do céu e veio para te salvar dessa realidade.
Jesus, nós estamos celebrando o tempo do Natal, e nesse tempo do Natal nós celebramos aquele que se encarnou, aquele que por amor desceu do céu, aquele que sendo Deus, fez-se homem, aderindo em tudo aquilo que você sente, aquilo que você vive, exceto o pecado, para que você agora pudesse voltar para Deus. Nós dizemos, Jesus é o sumo pontífice, aquele que reconstruiu a ponte entre nós e Deus. E Ele veio para te salvar. Você que foi na missa do Natal, espero que tenha ido. Na missa do Natal, quando o padre inseriu aquela criança, aquela imagem daquele bebê no presépio, e que naquela procissão luminosa, em que os anjos cantavam glória a Deus, em que as trevas que habitavam neste mundo foram iluminadas, porque foi nos dado um menino. Um menino foi nos dado para a nossa salvação. Em Cristo agora, nós fomos salvos, estávamos condenados à morte, estávamos nas trevas, você estava nas trevas, viu? Mas Ele veio para iluminar a sua vida. Não importa o que você esteja vivendo, não importa em que estado de pecado talvez você esteja, não importa se você se afastou de Deus, mesmo assim, apesar de você, apesar das tuas quedas, das tuas misérias, das tuas fragilidades, você criança, pequeno, adulto, jovem, idoso, não importa a sua idade, foi por você que Ele se fez homem, e nós celebramos isto agora, neste tempo do Natal. E agora nós podemos voltar, e em Cristo, agora é possível que nós possamos agora reordenar o nosso interior. A nossa humanidade ferida pelo pecado, agora ela pode ser ordenada em Cristo. Pela graça, nós podemos nos reordenar interiormente e nele alcançar a graça de uma coisa chamada santidade. Aquilo que nós perdemos com os nossos pais, veja, Jesus não veio ao mundo para nos devolver ao jardim do Éden. Jesus não se encarnou para que meramente nós voltássemos agora para o jardim do Éden e fizéssemos novamente tudo aquilo de novo como era. Não, Ele foi além em seu amor. Agora, em Cristo, nós podemos viver a santidade dEle. Um santo, Carlo Acutis, por exemplo. O que é um santo? Um santo é aquele que Cristo vive nele, que participa da vida de Cristo, de tal modo que essas paixões desordenadas, essa maluquice que está instaurada em nós, nele, a graça reordenou. Pela graça, é uma ação da graça. Então nós temos uma luta agora. De um lado, e aqui você entende o nosso tema, os iguais. O que são os iguais? Iguais são aqueles todos que, uma vez marcados pelo pecado original, se voltam contra Deus e o mundo, e Satanás com a sua doutrina ardilosa. Que Satanás é astuto. Veja que quando Satanás chega para propor à mulher que comesse do fruto, ele vai dizer assim, Satanás, figurado ali na figura da serpente: é verdade que Deus disse que não podeis comer de nenhuma das árvores do jardim? Veja a safadeza. Deus não disse isso. Deus disse, não comais do fruto proibido, aquele que está no centro do jardim, porque comendo dele morrereis. Deus não disse não comais de nada. Mas a serpente ardilosa já começa ali então fazer com que o homem seja ali envolvido. No caso, primeiro a mulher, depois o homem. E naquele momento nós nos deixamos seduzir pela ação de Satanás. E é isto que ainda hoje ele continua fazendo. Ainda hoje, jovem, você que está aí lutando para viver uma vida com Deus, que está querendo se converter, ainda hoje ele está ardilosamente sugerindo a você coisas, situações, realidades, dizendo, mas não tem problema, todo mundo faz. É verdade, esse Deus é um tirano, que não deixa você fazer nada. Tudo é pecado, você não pode fazer nada, você é um preso, você não tem liberdade. E ardilosamente ele está querendo te seduzir e criar cópiazinhas baratas. Cópias de quê? Cópias de homens desfigurados, marcados pelo pecado, numa vida que leva à morte. Diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o mundo, e é isso que Satanás quer fazer. Ele quer que você viva nessa vida aqui achando que está tudo ótimo, porque você é igual a todo mundo. Você tem que fazer, porque senão você não é igual a todo mundo. Quantos jovens estão escutando isso? Mas olha, eu preciso viver isso. Mas por que você está fazendo isso? Porque todo mundo faz, porque o meu amigo faz. Quero fazer uma tatuagem, por quê? Porque o meu amigo faz. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, porque o meu amigo faz. Ou seja, é a tentação novamente de você ser igual a todo mundo.
Mas eu comecei dizendo que você não é igual a todo mundo. E repito, não é. Você é original. O que quer dizer original? O original, do latim, originalis, vai dizer que é aquilo que é único, que é, de fato, uma realidade que não se iguala a nada, não é uma cópia, é uma coisa única, que tem a sua essência original, no sentido de que é aquilo. Então, nós podemos pensar que, de um lado, o mundo quer nos copiar como pessoas que vão todas em fileira para o inferno e para a morte. Do outro lado, Deus dizendo, volte, porque eu quero que você seja único. Todo mundo dizendo para você ser igual a todo mundo, e Deus dizendo, mas há algo que é só seu. Então, essa é a grande luta que nós estamos vivendo agora. De um lado, o Cristo que nos salva, do outro, a serpente que quer nos perder, e nós estamos nessa batalha. Você está nessa batalha interior. O seu coração hoje é esse grande campo de batalha, de guerra. É um campo de guerra, em que de um lado você quer ser santo, você quer mudar de vida, você quer viver as coisas do alto, você quer verdadeiramente, como o Carlo Acutis, abandonar tudo do mundo e ser de Deus, e do outro, Satanás, ardiloso, querendo te seduzir, dizendo das coisas do mundo, querendo prender você a todo momento aqui, neste lugar. Só que você não é deste lugar. Nós estamos num grande exílio, minha gente. Você está num grande exílio. Nós queremos nos libertar e voltar à vida com Deus. É lá o nosso lugar. O céu é o nosso lugar. E como é que entraremos lá? Somente em Cristo, através de uma vida santa. De outro modo, nós continuaremos sendo meras cópias. Que como cópias, sabe quando você tem um monte de cópias de uma coisa igual? Aí você joga fora, porque não tem utilidade nenhuma. Você tem um monte, aí você não precisa mais. Agora, aquilo que é original, aquilo que é único, é caro, é precioso. Você guarda num lugar de destaque. Você não deixa em qualquer lugar, porque passa uma criança, derruba e quebra. Você coloca num lugar de destaque, se puder trancar, tanto melhor. Não é assim? Então, veja, nós não podemos nos deixar levar por essa tentação. E o Padre Jonas, ele quando vai falar sobre essa realidade, ele fala sobre essa luta. O Carlo Acutis está falando então dos originais, dos iguais, a fotocópia, aquilo que nasce original e morre como fotocópia, morre como uma cópia barata. O Padre Jonas, no seu livro Providência Divina, Considerai como crescem os lírios do campo, ele vai falar sobre dois sistemas. Eu falei primeiro, de um lado, aqueles que são iguais, do outro lado, aqueles que são originais. O Padre Jonas chama isso no livro Providência Divina de dois sistemas. De um lado, o sistema do mundo. Do outro lado, o sistema de Deus. No lado dos iguais, o sistema do mundo que quer nos destruir. E diz assim o Padre Jonas, quero ler textualmente, me permitam. Ele diz, há um sistema que nos leva a servir ao dinheiro, ao poder e ao instinto que existe em nós, devido ao pecado original, de viver a concupiscência dos olhos, a ganância da vida. Existe em nós um desejo de possuir, de mandar, de ter cargos, posições, autoridade, poder. É uma inclinação muito forte que provém do pecado original. O possuir, o poder, o prazer, o parecer, que ele chama de 4 P's. Então veja, isso tudo que eu estou te dizendo, o Padre Jonas agora vai mostrar como é que esses dois sistemas atuam. De um lado, o sistema de Deus que quer te perder. Do outro lado, o sistema do mundo que quer te perder. Do outro lado, o sistema de Deus que quer te salvar. E ele vai dizer então que o primeiro P é o possuir. Ou seja, aquela necessidade abundante que as pessoas têm de querer possuir, de querer ter as coisas, de querer ter dinheiro, de querer ter cargos, casa e tudo mais. Realidades que não podem, não têm condições de lhe fazer verdadeiramente santos, felizes. Do outro lado, o poder, o status, porque agora o que importa é ter fama, é ser reconhecido, é o que as pessoas vão dizer de mim. Pessoas que estão agarradas naquilo que dizem dela, naquilo que é próprio dela. Os jovens na rede social. Jovem, escuta aqui o que eu vou te dizer. Isso aqui, se você me escutar, vai mudar a sua vida para sempre, tá? Todo mundo agora dos jovens quer ter status, seguidores nas redes sociais, e quanto mais, melhor. Quantos mais likes, quanto mais curtidas, assim por diante, comentários, e assim você fica feliz. E jovens estão se perdendo, e só querem saber disso agora. Mas deixa eu te dizer, eu gosto de dizer isso. Este mundo não é real.
A rede social não é a totalidade da realidade. Porque na rede social, quando alguém posta uma foto, por exemplo, ela posta uma foto no seu melhor ângulo, num lugar bonito, quando ela está no seu melhor momento. E tudo quando você abre ali a página da pessoa na rede social, é uma pessoa maravilhosa. Meu Deus, que pessoa incrível. Nossa, eu quero ser como ela. Uma pessoa com uma vida dessa, imagina, nos melhores lugares, frequentando coisas boas e assim por diante, lugares bonitos. E você acha que aquilo é a vida da pessoa. Mas você não vê quando ela está descabelada, quando ela acordou mal, quando ela está doente. Ou seja, as pessoas põem na rede social, você põe na sua rede social, uma parte da sua vida. Uma parte pequena. Porque para você chegar aqui na Canção Nova e postar uma foto lá no Cruzeiro e colocar na sua rede social que você chegou aqui, tem gente que enfrentou ônibus, enjoou no ônibus, vomitou no ônibus, passou mal. Tem gente que veio de carro, veio de longe, quase perdeu, brigou com alguém ainda antes de vir, porque era tentação para não chegar aqui. E isso tudo você não postou. Você só postou a foto no Cruzeiro. Não tem problema postar foto no Cruzeiro, pode postar, não tem problema nenhum. Mas eu quero te dizer que, veja que isso não é a totalidade da sua vida. Aconteceu tanta coisa com você antes de chegar aqui. E, no entanto, quando as pessoas olharem a sua rede social, vão dizer, nossa, fulano de tal está com dinheiro, foi para a Canção Nova. Olha que maravilha. Nossa, eu queria ter ido também, queria ser como ele. Mas não sabe todo o resto. Então, veja, nós não podemos deixar com que esse sistema do mundo vá, então, nos levando a viver como simples cópias. Depois, o prazer. Esse eu não preciso nem falar, que você vê fácil. As pessoas estão confundindo, os jovens sobretudo, que o prazer está atrelado à felicidade. E que quanto mais prazer eu tenho, mais felicidade eu tenho. Mas o prazer dura 2 instantes, 2 segundos. Já a felicidade, ela é uma coisa perene, é uma coisa eterna. O que Deus está te prometendo é uma vida eterna, não é uma vida de prazeres passageiros. E por fim, o parecer. Esse aqui é ótimo, que eu volto nas redes sociais, porque o que acontece? Todo mundo que não possui tudo o que queria, ou seja, não possui o poder, não possui o dinheiro, o prazer, pode até não possuir, mas quer parecer que possui. Não é difícil de encontrar pessoas que parecem e que querem demonstrar que são algo que não são. Ela quer dizer que tem dinheiro, que é a melhor pessoa, que é reconhecido, que está ótima. Na rede social ela está ótima. Quando você encontra com ela, ela está ótima. Ela está maravilhosa, é a melhor pessoa do mundo, está feliz, realizada. No entanto, tudo aquilo é uma máscara. É uma máscara que, quando cai, a realidade dela é desoladora, porque ela está triste, afundada. Do outro lado, o sistema de Deus. Até aqui, o sistema do mundo, que está aí querendo te seduzir, querendo te levar para as riquezas, para as coisas deste mundo. Somente que o sistema de Deus, ele é muito simples. O sistema de Deus é somente, tão somente, você confiar nele e abandonar a sua vida nele. É só isso. Enquanto o sistema do mundo vai criando coisas, realidades, envolvendo você em um monte de coisa, porque você precisa do último celular, porque você precisa ter melhor tênis, da melhor roupa, da melhor casa, porque você precisa cursar medicina, porque é o curso aí que mais paga hoje em dia. Tem muita gente que faz medicina por vocação. Mas quantos jovens que eu já conversei, que dizem abertamente, quero fazer medicina, aí ele se mata no vestibular, se mata de estudar. Por quê? Porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ter uma casa boa, porque eu quero ser rico e assim por diante. Então veja que esses 2 sistemas que nos abundam e que querem nos envolver, o sistema de um lado do mundo, cheio de apretexto, cheio de coisa que você não precisa. Do outro lado, o sistema de Deus, que só diz, aprenda a confiar. É somente isso. Não é o quietismo, isso é condenado pela igreja. Não é você não fazer nada, mas é você que pensar que quem manda na sua casa é Deus, quem manda na sua vocação, jovem, é Deus, que quem manda naquilo que acontece na sua casa é Deus, que quem provê as coisas que você precisa é Deus, e que você pensa primeiro em Deus e não nas coisas do mundo, e que todo o resto, diz lá no Evangelho de Mateus, vai ser lhe dado por acréscimo. É simples, mas nós não queremos viver de modo simples. Nós queremos nos encher de coisas que não precisamos e que estão nos destruindo. Quantas pessoas com depressão, com crises, com um monte de síndrome. Por quê? Claro, existe toda a questão fisiológica, não estou negando. Mas muitos encheram a sua alma de coisas que não precisam.
O menino fica o tempo inteiro colado no telefone, vendo videozinhos rápidos. Todo mundo conversando, brincando, promovendo qualquer coisa. O menino não sai mais para jogar futebol, não sai mais para encontrar amigos. Ele só quer saber das redes sociais. E você também, viu? Você que é adulto, não pensa que eu esqueci de você. Você que fica o tempo inteiro preocupado em alimentar suas redes sociais, em ter coisas nas suas redes sociais, em que mostrar para os outros coisas que você não precisa, porque você quer parecer uma coisa que de fato talvez você não seja, e você está deixando passar a sua vida e a santidade que Deus está prometendo para você. Então, eu preciso já, encerrando este momento, mas veja, é necessário que nós agora façamos uma escolha. Ou você adere ao sistema do mundo, e você já sabe qual será o salário dele. Será a morte. Porque você estará de novo envolvido no sistema daquilo que é o pecado original causado em você, que feriu a sua humanidade, e ele te levará à morte. De outro lado, você tem a vida. A escolha é sua. A escolha é minha. E isso acontece não só, gente, em pessoas que não estão na igreja, tá? É dentro da igreja também. Então você vê o sistema do mundo que vai entrando nas pessoas que aderiram a vocações, jovens que estão no seminário como eu, jovens que estão na vida religiosa, nas novas comunidades, mas que não aderem ao sistema de Deus, ou seja, remaneja, transfere essa pessoa de missão para você ver. A pessoa é ótima servindo na igreja, mas você tira uma coisa que é dela, transfere ela de lugar, ela vira um caos, é uma desordem dentro dela. O jovem está lá, dentro do seminário, perseverando, mas quando vem as seduções, quando o formador chega e corrige, isso na nova comunidade, seja lá onde você estiver, na sua faculdade, na sua escola, em qualquer realidade que você esteja, essa desordem bomba dentro de você. Não deixe que o sistema do mundo te leve à morte. Abrace hoje o sistema de Deus. A escolha é sua. A escolha é toda sua. Então, eu gostaria de convidar você a ficar de pé e convidar você nesse momento a verdadeiramente fazer uma escolha. Porque ou de um lado você escolhe pelo sistema de Deus e paga o preço, que é a morte, ou você escolhe pela vida. Gente, é uma escolha tão simples. De um lado a morte, do outro lado a verdadeira vida. Porque como Satanás enganou os nossos primeiros pais lá, naquele jardim, dizendo, olha, vocês não podem comer de nada, Satanás está dizendo para você que o sistema do mundo vai te dar vida, que você vai ser ótimo, que você vai ser invejado, mas a verdade é que isso está te matando. E nesse Revolução Jesus que está começando agora, você que já está aqui e que veio para o acampamento, você que está em casa, que ainda virá, é neste final de semana que a sua vida poderá ser revolucionada para sempre. E que hoje você poderá escolher pelo esse grande sistema de Deus, que, como eu disse, é simples. E agora nós vamos nos colocar na presença daquele que veio para nos salvar, aquele que veio para fazer com que nós estejamos agora de novo, voltados para a vida. Ele virá, ele se encarnou por nós, ele se doa na Eucaristia, e nós podemos nele voltarmos à vida verdadeira. É ele que entra no nosso meio, é ele que veio, se fez homem para nos salvar, e que agora mais uma vez ele se anula numa simples aparência de pão, para que você seja salvo, para que você seja santo, para que você retorne à vida. Se na morte estás, se o pecado está envolvendo o seu coração, se você hoje está em estado de pecado, ali está aquele que é o teu Salvador, aquele que veio para te salvar. Volte o seu olhar para ele agora e decida, jovem, decida, criança, decida, jovem, você adulto, não importa a sua idade, ali está aquele que veio mais uma vez para nos salvar.